Olá, começa agora mais um Sala de Estar e no programa de hoje nós vamos falar sobre como a escola trata o preconceito no que se refere à identidade de gênero. Para conversar sobre esse tema, estão aqui no estúdio da Unicruz TV a psicopedagoga Fátima Costa e a Aline Bucco Bilibil, coordenadora de educação da 9ª Região. Em instantes, não saia daí, nós já voltamos. De volta com o Sala de Estar e antes de começar a conversar com as minhas convidadas, eu vou contar para vocês como que surgiu a ideia de debatermos sobre o preconceito e a identidade de gênero na escola, mais precisamente na fase escolar. A penúltima edição da revista Nova Escola traz uma reportagem sobre o assunto na capa e mostra um menino de 5 anos, o britânico Romeu Clark, que adora usar vestidos. Este menino foi expulso do contraturno escolar por usar esse tipo de roupa. Em entrevista a um tabloide britânico, o pequeno Romeu explicou que tem mais de 100 vestidos e gosta de usá-los para diversas atividades do dia a dia, porque eles têm brilho e são bonitos. O afastamento da criança pela escola aconteceu porque a instituição julgou que ele se vestia inadequadamente para o gênero, ou seja, o vestido usado pelo pequeno Romeu não era adequado para ele pelo fato de ser um menino. Sejam bem-vindas ao Sala de Estar e eu queria começar com a professora Fátima. No caso do Romeu, toda essa situação que aconteceu, a expulsão realmente era necessária ou se conversar a respeito do assunto, se debater a questão de identidade de gênero dentro da escola seria o mais adequado? Com certeza, a atitude da escola foi uma atitude extrema. Não é caso de expulsão ou de afastamento e nem de se fazer um drama com essa situação, né? Conforme nós conversávamos antes, não se sabe, a revista não explica, a entrevista não explica, como é que é a situação em casa dessa criança. Ele tem irmãs, ele convive com outras meninas, que de repente ele está se identificando. Porque os 4, 5 anos é a fase da primeira identificação sexual. Mas isso não está definindo o gênero feminino ou masculino. A professora Guacira Louro, da URGS, ela diz que a gente nasce com sexo, mas não com gênero. O gênero se constrói, o gênero se constitui. E para a constituição do gênero vai depender do entorno. E dessas relações, então, que a criança estabelece com seus pares, com pai, com mãe, com irmãos. Como é que é esse convívio? O que vai afetar no desenvolvimento da criança? Então, a pergunta é, a escola agiu, no meu ponto de vista, né, de uma forma inadequada. Extrema, né? De maneira nenhuma se pode afastar uma criança da escola por ela estar vestindo uma roupa que ele mesmo diz que gosta, que é brilho, né? E agora, eu não posso também ter uma atitude preconceituosa com uma criança de 5 anos, nem mesmo com adolescente, nem mesmo com adulto. Que isso a gente até discorre em outro momento, mas com certeza a escola foi extremista neste caso. Aline, qual a tua visão a respeito disso? É o que nós vínhamos comentando antes. Eu acredito que seria necessário você chamar, né, os pais e realmente você verificar qual é o contexto que essa criança está inserida. Como a professora falou, se ela brinca, se é uma forma de brincadeira, a gente não sabe também se é uma questão de definição de gênero, sexualidade, a criança está se descobrindo. É muito cedo ainda para afirmar também que isso tenha sido uma atitude homofóbica da escola, ou a gente tem poucos subsídios na revista, né? Eles falam exatamente aquilo que o menino gosta de se vestir assim. Mas eu acredito que foi uma situação levada ao extremo pela escola. Não seria necessário. Talvez, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui hoje, debater, conversar, é uma maneira de arejar esse assunto para que sejam tomadas providências mais tranquilas.
Quem me passou essa pauta, inclusive, foi a professora Ângela Keitel, que faz parte do Núcleo Pró-Ação Direitos Humanos aqui da universidade, que achou muito interessante. Eu li a reportagem, que tem vários casos, né, traz vários cases, e achei interessante porque eu acho assim, a escola hoje, ela tem uma certa responsabilidade, né, uma grande responsabilidade na educação das crianças. E por que não se debater a identidade de gênero dentro da escola? Eu acho que a gente se trabalha tanto o preconceito, né, e a homofobia fora dela, e eu acho que, de repente, em algum momento, as escolas podem estar sendo falhas nessa questão de debater a homofobia, o preconceito, a homossexualidade, né? E eu acho que isso é importante porque está aí, faz parte da vida de todo mundo, né? E as pessoas têm que aprenderem a aceitar. Elas têm que aceitar porque é uma coisa natural do ser humano, né? A fala, a linguagem, né, o abordar o tema é tabu dentro das escolas, e não apenas dentro das escolas, mas também dentro das famílias. Assim como outras situações em relação à sexualidade, né, que continuam em muitas famílias sendo tabu. Sim. Então a gente diz assim, bom, eu vejo na rua, eu vejo no cinema, eu vejo na frente da escola, né? Jovens, menino e menina, a menina com menina se namorando, menino com menino. A gente vê, mas o falar sobre isso é diferente, né? Então isto, o que nós vamos ver assim, ó, Luciana, há 15, 20 anos atrás, essas pessoas eram escondidas. Então, é muito pouco tempo que elas estão, assim, se expondo. Né? Então, hoje a gente vê na mídia, a gente vê na rua, a gente vê nos bares, a gente vê em vários lugares. Mas isso ainda é novo, ainda é novidade. Né? E a escola, eu acredito assim, que é muito conservadora e ainda tem, muitas escolas ainda têm essa tendência a reprimir a sexualidade, qualquer tipo de sexualidade. Eu vejo assim também, professora, complementando, que não é só a questão da escola, né? As famílias ainda, é a sociedade em geral, eu acredito que... Porque a escola é o espelho da sociedade, né? Nós não temos uma diferenciação o que acontece dentro de casa, o que acontece na escola. Porque a gente percebe que na escola ainda existe muito essa questão tradicional da escola. Por exemplo, nós temos filas de meninos e filas de meninas, né? A gente continua trabalhando de uma maneira muito tradicional a questão da diversidade, a questão da sexualidade. Nós temos nos parâmetros curriculares nacionais a questão da orientação sexual como um tema transversal, que é trabalhado nas escolas. E se começa a trabalhar talvez muito tarde, lá no sétimo, oitavo ano, quando a criança já está, né, descobrindo, trabalha nas aulas de biologia, não é? Que começa talvez a trabalhar, talvez isso tivesse que ser repensado e começar a trabalhar de alguma outra forma um pouco mais cedo, porque a informação, o que acontece, fora da escola tem muita informação, é na televisão, é na internet. Então o conhecimento direcionado que acontece dentro da escola, ele precisa também trazer essas informações e organizar para passar para as crianças de uma maneira, né, organizada e orientada. E aí a gente tem uma questão que eu acho que é bem importante, que é a tecnologia, porque há décadas atrás não se tinha tecnologia como aliado de informação. E hoje as crianças, mesmo as crianças de 4, 5 anos de primeira infância, elas têm acesso à tecnologia e muitas coisas que as crianças e os adolescentes não conversam com os pais, eles buscam subsídios. E discutem nas redes sociais. Então, eles têm a informação, né? Como a Aline diz, eles têm informação, mas eles não têm uma orientação sobre isso. Então, na cabecinha deles fica curiosidade, eu quero saber mais alguma coisa. Né? E muitas vezes eles não têm nem com quem conversar. Porque se os professores deixam só para a aula da biologia, isso já é discutido há muitos anos. Que os temas transversais é para serem trabalhados em todas as disciplinas, em todos os momentos. Não apenas na aula da biologia. Mas o próprio preconceito do professor, a própria repressão do professor impede que ele traga esse assunto para a sala de aula, ou que ele explore este assunto no momento em que uma criança manifestar alguma ideia ou, né, vir botar uma roupa diferente, enfim. Uma experiência que eu tive esses dias com uma criança é que ele me dizia assim,
Fátima, menino pode usar enfeite? Daí eu disse, sim, pode usar enfeite. Que tipo de enfeite menino pode usar? Eu perguntei para ele. E ele me disse, brinco? Aí eu disse, sim, brinco. Mas eu ainda pensei assim, ó, para te ver como a gente traz essa herança, né, de tabus. Sim. Eu pensei que ele ia dizer boné. E ele me disse brinco. Aí eu concordei, sim, brinco. Que outro enfeite menino pode usar? Eu disse para ele. E ele respondeu, pulseira. E aí continuamos a conversa e ele sempre me respondia em termos de enfeites que remetessem ao universo feminino. Que remetesse ao universo feminino. Sim. É claro que aí eu me dei conta e deixei, fui explorando, fui conversando com ele, mas não era a resposta que inicialmente eu esperava. Sim. Eu esperava que ele dissesse boné, uma camiseta enfeitada, claro. Né? Então a gente tem isso, até porque a nossa história, né? A nossa história de vida, nós assim pouco conhecemos um homossexual. Nós não víamos na rua. Hoje a gente vê. Né? Então a gente não conhecia, a gente não sabia. E as crianças de hoje, eles estão vendo na televisão, eles estão vendo na rua. Então eles vão poder fazer a sua escolha sexual, porque o que os teóricos dizem, desde Freud e Guacira Lopes e outras, né, que é uma escolha, que o gênero é uma escolha, o objeto do desejo é uma escolha. Sim. Me diz uma coisa, Aline, tu acreditas que quando esses casos de homofobia e preconceito eles eclodem no meio escolar, normalmente eles são abafados e a escola tenta tratar disso de uma forma muito interna, sem buscar ajuda e sem buscar outros recursos? Por que isso acontece? Eu vou te dizer assim que como foi colocado até na revista a questão do Romeu, né, na Inglaterra, me surpreendeu bastante por ter sido uma atitude bem drástica. Eu acredito que já nas escolas públicas estamos começando a trabalhar de uma maneira diferente. É claro que a escola, como assim, se você me dissesse algum caso, já chegou até a coordenadoria alguma questão relacionada a essa, eu vou te dizer que não, porque eu acredito que a escola tem de organizar essa questão com tranquilidade, talvez, de chamar os pais. Eu acho que a presença da família é sempre importante. Não assim da maneira que chamar o pai para repreender sobre o que está acontecendo. Mas para entender o contexto que essa criança vive, qual é a família. Nós voltamos ao assunto de que a criança ainda é muito pequena. Eu não sei se isso é uma questão de preconceito ou se é só uma questão da criança estar se descobrindo do contexto que ela vive. Então é preciso que a gente tenha esse contato com os pais para que seja discutido, para que seja, né, trazer à tona. Então, não só uma discussão entre professores, mas entre a família. Isso é sempre, eu acho, válido. Sempre importante. Sempre importante. Porque eu gostaria de, né, até de fazer essa colocação assim, ó, até para os pais não ficarem, né, eu acho que não é preocupação. Hoje em dia, eu acho que tu tem que criar o teu filho para ser feliz. Claro. Né? Mas a criança pequena, 3, 4, 5, 6 anos de idade, ela vai querer, tanto o menino como a menina, vai querer brincar com brinquedos que nós convencionamos que seja brinquedo de menino ou brinquedo de menina, roupas de menino, roupas de menina, enfeites. Nós convencionamos isso. E a criança, ela quer experimentar, ela está se descobrindo. Então, não necessariamente, eu não vou deixar, eu acho que tem que ter de uma sociedade mais machista como a nossa, não, o meu filho não pode pegar uma boneca. Não, ele pode, por que não? Um dia ele vai ser pai, poderá ser pai, né? A minha filha não pode jogar futebol. Pode, por que não? É um exercício também, como qualquer outro. Né? As profissões, hoje a gente vê assim, ó, que antes as mulheres tinham que ser professoras. Hoje nós temos engenheiras, médicas, enfim, tem todas as profissões que se acreditava que fossem profissões masculinas. Hoje as mulheres já têm acesso, né, a outras profissões que não são professoras, tanto é que nós estamos com dificuldade de arrumar professoras. Né? Mas antes a gente era criada para quê? Para ser professora e esposa. Hoje não. Hoje a gente diz, não, primeiro a tua vida profissional.
pode ser engenheira, pode, civil, mecânica, por que não? Então a identidade sexual, como nós conversávamos antes também, ela é uma construção ao longo do tempo. E que possivelmente vai se definir no final da adolescência. E uma outra questão também é que sabe-se o que os adolescentes, assim como a criança de 4, 5 anos, ele quer brincar com brinquedos de menino e vice-versa, na adolescência também poderá haver experiências homossexuais, mas não significa que ele seja um homossexual. Isso é um processo de definição. É um processo de descoberta, ele está se descobrindo. Tá certo, a gente vai continuar esse bate-papo em instantes, agora a gente vai para o intervalo e volta em seguida. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores em todo o país para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. Já imaginou morar num lugar onde as pessoas passam férias? Um lugar onde o sol brilha o ano inteiro. E que tenha tudo o que você precisa para relaxar. Já imaginou morar num lugar onde existam praias incríveis? Ao lado de montanhas deslumbrantes. Um lugar onde você tenha contato com a natureza, mas também com a energia das cidades. Um lugar em que você possa conhecer um sabor por dia e fazer novos amigos onde quer que você vá. Você é uma pessoa de sorte. Você já mora nesse lugar. Viaje por todo o Brasil. Você vive em um país perfeito para viajar. O FIES é um importante instrumento para ampliar o acesso ao ensino superior. Quem aderiu ao programa até 2014 pode ficar tranquilo. O sistema permanecerá disponível até 30 de abril e todos terão assegurado o aditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano, priorizando cursos com qualidade. Esse é um compromisso. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com o Sala de Estar no programa de hoje, recebendo a psicopedagoga Fátima Costa e a coordenadora de educação da 9ª Região, Aline Bucco Bilibil. A gente conversa sobre preconceito e identidade de gênero. No final do primeiro bloco, professora Fátima, a senhora falava sobre algumas questões que são normais na vida das crianças, brincar de boneca, menino, sim, menina, menina jogar futebol, que seria, né, uma atividade masculina e que hoje tantas mulheres praticam. Convencional, né? Que se convencionou. Existe alguma coisa que os pais, de que forma que esses pais podem identificar quando acontece alguma coisa de diferente com o seu filho, seja na infância ou seja na fase da adolescência, que normalmente essa identidade aflora mais na fase da adolescência, quando eles sentem essa necessidade de começar a colocar essas questões para fora, até porque surgem as primeiras paixões, né? E eles querem demonstrar, eles querem se relacionar, esses jovens. Como é que os pais podem observar essa diferença nos seus filhos? Não sei se seria também o termo certo chamar de diferença, né? Não sei se seria uma forma meio agressiva de se falar, mas como que os pais podem se aperceberem disso para tentar ajudar a essa criança ou esse adolescente ou até um filho na fase adulta, né? Talvez uma escolha não convencional, né? Porque dentro da nossa sociedade que se convencionou que seja homem com mulher, né? Claro. Enfim, então essa escolha para os pais e para professores, que nós estamos falando em escola,
né, para nós professores, traz uma diferença, né, de repente um certo espanto. Mas assim, ó, eu já passei por situações com famílias bem diferenciadas. Então, eu já tive famílias que diziam, né, ao filho adolescente e manifestando a sua sexualidade e eles assim querendo acabar com o filho, né? Então foi uma situação muito difícil de convencer os pais que era uma escolha, que era um direito deles e que os pais teriam que aceitar, né? Já também tive experiência com famílias que, assim, mais preparadas e que buscaram uma terapia para conseguir aceitar o filho e que o filho se aceitasse. Porque uma questão que a gente esquece de falar muitas vezes é no sofrimento desse adolescente. Sim. Porque quando ele se descobre diferente, entre aspas, né, quando ele se descobre que tem essa escolha, que está fazendo uma escolha que não é aceita pela maioria das pessoas, e principalmente pela família, ele tem um sofrimento muito grande, né? Então, eu já acompanhei casos assim de jovens que entraram num sofrimento, numa depressão muito grande, e eles precisam sim da família, porque para eles o maior obstáculo e a maior preocupação desses jovens é como informar os pais. Como a família vai aceitar. É como a família vai aceitar ou não vai aceitar. E a gente sabe de muitos casos de jovens que chegaram ao suicídio porque a família não aceitou. Jovens que saíram de casa porque a família não aceitou. Então, eu acredito assim que está aí, está posto, né? Ninguém muda ninguém. Se é uma escolha, nós vamos ter que conviver com isso, nós vamos ter que aceitar. Novamente eu digo assim que eu acredito que o ideal dos pais é pensar, meu filho, eu estou criando meu filho para ser feliz, claro, e não para ser médico, ou para ser professor, ou para ser homem, ou para ser mulher, mas para ser realizado, para ser feliz. E nós não podemos mudar isso. A senhora tocou numa questão bem importante, que é a depressão e a tentativa de suicídio. Aqui na revista Nova Escola tem o caso da Iana Malma, que tem hoje 18 anos. Sim. Ela é ex-aluna tanto de rede pública como de rede privada. E ela fez um depoimento para a revista que ela fala que ela começou a entender o que acontecia com ela no final do ensino fundamental. E que isso para ela foi muito sofrido, porque foi quando ela se apaixonou por um colega de sala de aula e que ela começou a ver o que realmente acontecia com ela em termos de identificação. Ela disse que tentou o suicídio por 3 vezes e depois disso passou por um processo de depressão muito grande. Sim. Então, assim, isso demonstra, né? Na revista ela ainda fala que o apoio, que o medo dela e o receio era contar para a mãe. E que o apoio da mãe dela e da família foi fundamental para que ela se fortalecesse e pudesse melhorar. E tem um dizer que eu achei muito interessante, que ela fala que ela foi abordada em alguns momentos na escola e que os professores falaram para ela que tudo bem ela ser homossexual, mas que ela não falasse sobre isso dentro da escola. Então, eu acho que esses dizeres dela demonstram o quanto a escola, né, seja pública ou privada, e aí eu quero até a opinião da Aline, como coordenadora de educação, não estão preparadas para lidarem com essas situações, né? Eu acho que nós não estamos. A sociedade, né? A sociedade como professores. A gente acredita que assim, como a gente está tendo essa informação toda, volto a falar, na mídia, nas redes sociais, de questões homossexuais ou da sexualidade, a gente acredita que toda a sociedade está preparada, mas é demagogia a gente falar sobre isso. Não está preparada, a sociedade precisa discutir mais. Algumas coisas a gente observa, por exemplo, diferenças entre estados, por exemplo. O Rio Grande do Sul, a gente ainda percebe isso um pouco tanto quanto velado. Se nós formos para Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e São Paulo, muito mais. Isso é extremamente normal, né? E aí eu questiono outra coisa também. A mídia hoje explora tanto isso, nós conversávamos antes de começar a gravar, é a terceira novela em horário nobre,
que aborda a homossexualidade entre homem, entre um pai de família que tem uma família, uma estrutura familiar com mulher e filhos da última novela, e dessa nova novela que começou agora, que traz 2 mulheres assumindo um relacionamento praticamente na terceira idade. A família se modificou muito hoje. A família não é famílias, mais um pai, são outras famílias. É isso que a gente costuma falar enquanto educadores, enquanto professores, de buscar que a família não faça uma transferência das questões de educação para a escola, mas que seja junto. A educação é um dever da família e do Estado, né? A família em primeiro lugar. E como as famílias também estão se modificando, nós temos, a gente vê mães, 2 mães, 2 pais, né? Isso é novo, mas é algo que a escola também tem que se adaptar para esse novo mundo. A gente está vivendo num momento em que isso é normal. São novas famílias. E que mecanismos se pode disponibilizar para esses educadores, tanto educadores como funcionários, agentes de escola, para que se trabalhe isso dentro da escola, sem preconceito, sem que haja homofobia ali? Eu acredito que é discutindo, é conversando, é o que nós estamos fazendo aqui. É o espaço que, por exemplo, a revista também trouxe esse tema. À medida que os temas vão surgindo, a gente também não pode prever o que acontece, né? A gente precisa, à medida que os temas vão surgindo, eu acho que eles merecem ser tratados. É uma oportunidade das escolas agora também começarem a buscar subsídios para saber lidar com situações como essa, porque são situações que estão cada vez mais frequentes. A gente percebe isso, não é, professora? São situações novas, relativamente novas, que estão acontecendo dentro das famílias, dentro das escolas, que antes ficavam escondidas e agora estão aparecendo, agora estão se assumindo, assim como os adultos, né? Então, ele sempre foi homossexual, mas chegou um momento que ele vai dizer, não, agora eu vou assumir, né? Agora eu vou expor para a minha família, para os meus amigos, enfim, mesmo que tenha filhos. Mas por que ele não assumiu antes? Porque isso era proibido, né? E hoje já não está mais tão proibido, apesar do preconceito que existe. Então, como a Aline diz, é um assunto novo e que nós, professores, nós temos sim os nossos preconceitos, porque nós somos criados com preconceitos, e isso vai precisar de 1 ou 2 gerações para mudar, não vai ser assim. E muito trabalhado. Muito trabalhado. Então, nós que somos, né, já temos essa responsabilidade de educar, nós precisamos trabalhar os nossos preconceitos. Sabe? Nós temos que pensar assim, ó, no respeito ao ser humano, pensar primeiro no ser humano, é um ser humano, nós temos que respeitá-lo e nós temos sim que trabalhar os nossos preconceitos, porque nós somos frutos de famílias preconceituosas. O que mais me preocupa nessa questão é o sofrimento dessas pessoas. O sofrimento, sim. Né? Porque elas ficam à margem da sociedade. Ficam à margem, nós não podemos... Isso não pode acontecer. Eles precisam de apoio, assim como a gente viu esses casos, que eu já acompanhei casos que, enfim, eles sofrem muito. É muito sofrimento para ele carregar sozinho. Sim. Então, eu vou dizer agora para minha mãe e meu pai, que tem um ideal de filho, que eu não estou correspondendo àquele ideal de filho, isso é muito dolorido. Sim. A nona Coordenadoria de Educação, Aline, faz algum trabalho com esses professores para que não haja esse tipo de preconceito e homofobia dentro das escolas aqui da região? Nós trabalhamos a questão das diferenças, né? Do respeito às diferenças, da diversidade. A orientação sexual entra, então, nessa pasta pedagógica que a gente chama assim. Então, assim, nós estamos iniciando agora, esse ano, as nossas reuniões pedagógicas, e essa é uma das pautas sempre frequente em função da mídia, de estar em foco. Nós trouxemos até essa questão da revista também, ter trazido esse tema, que é atual e é necessário. Então, nós vamos começar também esse processo de trabalhar as diferenças, de uma maneira geral, não apenas em questão relacionada à sexualidade. Sim, que é bem importante, né? Exatamente. Tem um dizer aqui da professora Guacira Lopes que eu queria colocar para que a gente pudesse refletir em cima dele. A professora Guacira Lopes Louro, da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, que a professora Fátima conhece. Foi minha professora. Ela
E em depoimento a essa revista falou que é preciso se falar mais sobre sexo, sexualidade e gênero. Aí eu abordo uma outra questão, que as pessoas ainda confundem muito sexo com sexualidade e não sabem fazer essa diferença, né? E ela fala também que é preciso se falar muito mais no masculino, no feminino, no hétero, no homo e nos bissexuais, para que isso fique claro para as pessoas, o que é uma coisa, o que é outra, né? E que se tem que se debater todas essas questões sem vergonha e sem preconceito e se falar sobre o assunto, porque ela acredita que quanto mais se fale, mais se consiga derrubar todos esses preconceitos. A senhora concorda com isso, professora? Eu concordo plenamente. Assim, ó, é aquilo que não é falado, não é ressignificado. É? Então, para a gente trabalhar os preconceitos, é preciso falar, é preciso discutir. Então, digamos assim, ó, a Aline vai lá, vai fazer uma reunião pedagógica e hoje o tema vai ser esse tema da revista Escola. Eu acho que isso aí dá uma reunião pedagógica fantástica. Muitos professores vão ir contra, e contra, e contra. Aí a Aline resolve um outro dia lá, não, vamos ver um outro artigo, vamos trazer um artigo da Louro, né? Que é fantástico, os artigos, os livros, vamos ler isso aqui. Aos poucos, esses professores vão começar a entender, não, mas para lá. E se eu estiver dentro da minha casa? Claro. É muito fácil tu rejeitar lá na casa do vizinho. E se for dentro da minha casa? E se for mais próximo a mim? O que se for o meu filho, meu neto, meu sobrinho? Eu vou virar as costas? Então, eu acredito assim, ó, que nós trabalhamos os nossos preconceitos discutindo sobre eles e não escondendo. É muito fácil a pessoa dizer assim, ó, eu não tenho preconceito, mas, ao mesmo tempo, não olha, discute. Não fala, não discute. Então, eu acho que a forma de se trabalhar qualquer tipo de preconceito, racismo, pessoas com necessidades especiais, homossexualidade, é conversando, discutindo, ouvindo falas de pessoas que já estudaram mais sobre isso, que já têm uma outra postura, porque a nossa sociedade está muito impregnada de preconceitos. Tá certo, eu queria agradecer muito a participação de vocês. A gente ainda teria muitas outras coisas para falar, mas em razão do nosso tempo, né, vamos deixar para uma outra oportunidade. Obrigada, Aline, por vir aqui participar conosco e nos mostrar de que forma também que a Coordenadoria de Educação está agindo nessa questão, né, está trabalhando nessa questão. A professora Fátima faz parte do núcleo de apoio ao estudante aqui da universidade. Quem quiser procurar o núcleo para falar sobre esse assunto, pode professora? Procurar, já aconteceu. Sim. Já aconteceu. O núcleo atende a comunidade externa também, não são só alunos aqui da instituição, né? Então tá, quem quiser procurar o núcleo de apoio ao estudante, a gente vai colocar o contato aí na tela, que é o 3321-1500, pede para falar com o núcleo de apoio ao estudante, que com certeza será atendido e esse atendimento é feito de graça, né, professora? De graça. Tá certo, obrigada pela participação de vocês. O Sala de Estar de hoje fica por aqui, na próxima semana a gente tem um encontro marcado, eu te espero, tchau, tchau.